Imagine andar pelas ruas de uma cidadezinha da Europa. Você escuta um bom dia, sente o cheiro de pão de queijo saindo de uma padaria, encontra uma lojinha com feijão, guaraná e até brigadeiro. Parece o interior de Goiás, mas estamos em Gorte, no interior da Irlanda. Durante anos, esse lugar foi um refúgio, um pedaço do Brasil no coração da Europa, um abrigo para quem fugia da violência e buscava uma nova chance. Gorte virou um lar para milhares de brasileiros, um símbolo de sucesso da imigração. Mas hoje, algo mudou. Aquela sensação de casa foi substituída por olhares desconfiados, passos apressados e portas que se trancam mais cedo. Moradores que antes celebravam o carnaval nas ruas, agora evitam sair à noite. A música foi silenciada por um medo crescente. O que está acontecendo com a comunidade brasileira na Irlanda? Será que os relatos de violência, abusos e ataques são casos isolados? Ou estamos diante de um sinal claro de que algo mais profundo está se quebrando nesse país tido como um amigo dos brasileiros? Se prepare, porque neste vídeo a gente vai além das manchetes. Você vai conhecer histórias reais, entender como o medo se espalhou e descobrir por que até mesmo a pequena Brasil não está mais imune. Você já deve ter visto vídeos no YouTube sobre como estudar e trabalhar na Irlanda. Gente sorrindo, tomando café em Dublin, dizendo que lá é fácil de se adaptar, que o povo é acolhedor. Tudo muito bonito, mas tem uma parte da história que esses vídeos não mostram. Giancarlo é entregador de comida brasileiro, acorda às 5 da manhã, pedala até 80 quilômetros por dia. Em um desses trajetos, ele foi espancado com vergalhões de aço por um grupo de adolescentes. O ataque aconteceu no bairro D11, em Dublin. Escuridão, chuva e nenhum motivo além do fato dele estar ali trabalhando. Alan, outro entregador e ex-maratonista no Brasil, teve o rosto atingido por um bastão de metal, teve que passar por cirurgia, ficou com a perna quebrada, criou uma vaquinha para conseguir pagar as despesas depois de 7 anos vivendo no país. E não são casos isolados. Mateus foi espancado por 3 homens enquanto trabalhava e os agressores ainda filmaram tudo e postaram no TikTok. Roberto Gomes da Silva foi atacado por um taco de madeira simplesmente por dizer que era brasileiro. 10 casos de agressões foram oficialmente registrados pela Embaixada do Brasil em Dublin em 2024, mas essa é só a ponta do iceberg. Muitos não denunciam, muitos têm medo. Agora, pare e pense. Quantos desses brasileiros saíram do Brasil justamente para escapar da violência? Quantos acreditaram que estavam buscando segurança e encontraram medo do outro lado do oceano? A Irlanda, que por tanto tempo foi vista como um novo lar, está deixando cicatrizes profundas em quem acreditou nesse sonho. E a pergunta que começa a surgir é: se não é seguro entregar comida, o que mais está ameaçado por lá? Agora, imagine essa cena. Você é atacado no meio da rua, grita por socorro, tenta se defender, mas ninguém aparece. Os agressores são adolescentes, e quando você vai à polícia, descobre que eles dificilmente serão punidos. É isso que muitos brasileiros estão enfrentando na Irlanda. A lei local protege os jovens infratores, ao ponto deles agirem sem medo das consequências. Não importa se agrediram com barra de ferro ou se filmaram tudo para exibir nas redes sociais. No fim, muitos saem livres. A percepção de impunidade é tão forte que criou um novo tipo de medo, o de que você pode ser a próxima vítima e ninguém fará nada. E não para por aí. O professor Daniel Fass, do Trinity College Dublin, afirmou que a polícia, a famosa Garda, não tem poder suficiente para garantir segurança real. A ronda ostensiva que estamos acostumados no Brasil, com viaturas passando, presença visível, isso não existe. Em bairros com filgas, por exemplo, o aviso entre entregadores é claro: depois do anoitecer não vá. Giancarlo, que você conheceu no início, sabe disso. Ele evita certas regiões à noite, não porque quer, mas porque sobreviver virou parte da rotina de trabalho.
E agora, pense comigo, que tipo de sistema permite que um trabalhador honesto, pedalando para entregar comida, tenha que escolher entre ganhar o pão do dia ou voltar vivo para casa? Mas uma coisa é certa, o medo não nasce do nada, ele cresce onde falta justiça, e onde a lei se cala, o medo grita mais alto. Você já deve ter ouvido essa frase: o problema não é o imigrante, é a crise. Mas e se eu te dissesse que, na prática, essa distinção desaparece? A Irlanda enfrenta hoje uma das maiores crises habitacionais da Europa: aluguéis nas alturas, falta de moradia acessível e um governo que parece perdido em como lidar com isso. E quando o caos se instala, alguém sempre vira bode expiatório. Nesse caso, os imigrantes, grupos violentos cada vez mais ativos, espalham a ideia de que são os estrangeiros os culpados pelos preços altos, pela escassez, pela insegurança. E quando um boato de WhatsApp diz que um imigrante cometeu um crime, a faísca vira um incêndio. Foi assim em 2023, quando um brasileiro, que aliás impediu um ataque a facadas contra crianças, foi transformado em símbolo de tudo que a Irlanda não quer. Protestos violentos tomaram Dublin. Pessoas que nunca haviam sequer falado com um brasileiro estavam nas ruas gritando contra a imigração. Mas calma, nem tudo está perdido. A pesquisadora da Universidade de Galway explica que os ataques não são contra os brasileiros, especificamente, mas contra imigrantes em geral. Ainda assim, o impacto é real, principalmente para quem trabalha nas ruas, entregadores, faxineiros, trabalhadores de frigorífico, os mais expostos, os mais vulneráveis. O pior, muitos têm medo até de denunciar, porque, como revelam telegramas obtidos pela BBC, há um temor generalizado entre os brasileiros de que, ao reclamar, possam ser obrigados a voltar ao Brasil. Em silêncio, muitos continuam sendo explorados. Em silêncio, muitos continuam sendo atacados. Agora, pare e pense: será que dá para chamar isso de oportunidade? Ou é apenas mais um reflexo de um sistema que acolhe com uma mão e empurra com a outra? Muito se fala sobre como é fácil conseguir emprego na Irlanda, mas o que quase ninguém diz é o tipo de emprego que muitos brasileiros estão aceitando. E mais grave, as condições em que estão trabalhando. Em frigoríficos irlandeses. Sim, aqueles que fornecem carne para o resto da Europa, centenas de brasileiros atuam em condições descritas como precárias, insalubres e abusivas. Relatórios internos da Embaixada Brasileira em Dublin, obtidos pela BBC, revelam turnos prolongados, às vezes com salários abaixo do mínimo, acúmulo de funções em ambientes com baixa segurança e, o mais revoltante, empregadores abusivos cientes da vulnerabilidade de quem precisa daquele trabalho para sobreviver. E não estamos falando de imigrantes ilegais, estamos falando de gente com documentação, com visto, com carteira assinada, mas sem voz. A maioria teme protestar, teme perder tudo, teme ser deportada junto com a família. E como o governo irlandês responde a isso? Segundo os mesmos documentos, não há apetite governamental para um monitoramento mais sistemático das empresas. Ou seja, quem explora segue impune, quem denuncia se arrisca, quem sofre silencia. Agora, se ligue nesse detalhe: o salário mínimo atual na Irlanda é de 13,50 euros por hora, mas há relatos de brasileiros ganhando muito menos que isso, fazendo mais do que deveriam, em jornadas que beiram o absurdo, e mesmo assim continuam ali, porque para muitos a alternativa é voltar para a realidade que tentaram escapar no Brasil. E a grande questão é: enquanto esses trabalhadores fazem sacrifícios diários, será que vale realmente a pena continuar vivendo uma vida de medo, buscando um futuro melhor? Você sai do Brasil buscando segurança, estabilidade, dignidade e encontra um país com baixo índice de homicídios, ruas limpas, promessas de emprego, mas também encontra medo. Medo de sair à noite, medo de entregar comida em certos bairros, medo de reclamar no trabalho e perder tudo, medo de ver seu filho adolescente ser alvo de um ataque simplesmente por falar português. E não é só em Dublin. Em Gort, a cidade conhecida como Pequena Brasil,
a sensação de comunidade continua forte, mas até lá, o sossego de 25 anos atrás está dando lugar à desconfiança. Notícias de ataques em cidades vizinhas, olhares diferentes nas ruas, uma tensão que cresce devagar, mas cresce. O Brasil pode ter muitos problemas, mas quando até o sonho da Europa começa a rachar, o imigrante fica no meio de uma encruzilhada cruel, voltar e recomeçar ou insistir e resistir. A verdade é que não existe resposta simples. Cada história é uma batalha, cada decisão é uma renúncia, mas uma coisa precisa ficar clara: o brasileiro não está pedindo favores, está trabalhando, produzindo, fazendo a economia girar e merece respeito, merece segurança e merece ser ouvido, porque no fim das contas, não é só sobre Gorte, não é só sobre Dublin, é sobre um povo que foi longe, mas quer ser tratado com dignidade onde quer que esteja. Conhece essa história por inteiro, pare e pense. Quantos desses relatos você já tinha ouvido antes? Quantas vezes o lado sombrio da imigração é abafado pelo brilho das promessas? A Irlanda continua sendo um destino desejado, um país com história, oportunidades e uma cultura vibrante, mas também é um lugar onde o sistema de proteção ao imigrante está falhando, onde a insegurança não é só a sensação, é a experiência vivida. O que vimos aqui foi mais do que estatísticas, foram vozes do Giancarlo, que apanhou e voltou a trabalhar, do Alan, que perdeu a mobilidade, mas não perdeu a dignidade, de dezenas de brasileiros anônimos que continuam acreditando, mesmo quando tudo diz o contrário. E você, já passou por algo assim? Conhece alguém que vive fora e enfrenta esse tipo de tensão? Conta nos comentários. A sua história também precisa ser ouvida. E se esse vídeo te ajudou a ver além da superfície, não deixe para depois. Curte, compartilhe e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dinâmico em que vivemos.